Olá pessoal, estou de volta, eu sou o apóstolo Jaldemir Moura e quero continuar falando para você a respeito da pessoa mais maravilhosa no planeta, no universo na verdade. Quero falar de Jesus ao seu coração, quero ministrar uma palavra especial para você nesse dia tão especial e ensolarado que o Senhor nos concede. Eu quero hoje falar sobre justiça pela fé. O centro do Evangelho é justificação pela fé. E eu quero começar com você essa nova série. Claro que a gente vai sempre continuar vendo Jesus para poder ser transformado, tá certo? Mas quero falar a respeito de justiça pela fé. Há um texto em Levíticos que eu quero compartilhar com você e nós vamos ver Jesus em um momento inusitado onde, no geral, nós não o vemos. Então fique ligado, porque esse é o texto que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Levíticos capítulo 1, verso 3 e 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Louvado seja Deus. Aqui nós temos vários versículos em Levíticos, no capítulo 1, no capítulo 2, por exemplo, no capítulo 3 também, capítulo 3, verso 2, verso 7 e 8, verso de número 12 e 13, capítulo 4, verso de número 14, capítulo 4, verso 15, e nós poderíamos seguir aí dando vários versículos a respeito dessa passagem, quando fala a respeito de holocausto, fala a respeito de oferta pela culpa, oferta pelo pecado, nós sempre vamos ver essa menção, tá? E eu quero falar a respeito disso hoje com você, compartilhar Jesus, para dizer para você que você se torna justo a partir da obra que Jesus realizou, somente e inteiramente a obra dele, não precisa de nenhuma parte sua. Nós temos a ideia de dizer, nós temos que fazer a nossa parte para Deus fazer a sua parte, porque quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a sua parte. Bem, não existe essa nossa parte no que diz respeito a pagar um preço, não existe a nossa parte não existe quando nós estamos com a ideia de fazer algo que vai chamar a atenção de Deus. A exemplo, nós sempre pensamos, eu devo fazer algo para Deus que eu não fiz para Deus, fazer algo para mim que ainda não fez. É como tentar roubar de Deus, é como, sabe, você querer arrancar de Deus aquilo que Ele tem como se não fosse para você. Esse é um sistema de crença equivocado. E é maravilhoso poder compreender que o amor de Deus por nós é tão grande e sem limites. Ele amou ao mundo de tal maneira, não há expressão que possa revelar a grandeza, altura, profundidade e largura do amor de Deus por nossas vidas, pela sua vida. Por isso eu quero compartilhar essa manhã com você essa palavra especial. Entenda algo, todas as vezes que os pecadores, o povo de Israel recebeu a lei, e isso aqui é lei, tá bom? Eu estou falando da lei porque a lei nos traz a revelação também da graça, daquilo que viria e da obra do Senhor Jesus, a obra do Messias de Deus. Então, nós vemos nesse texto aqui algo tão extraordinário, tão glorioso, que mudará completamente nossa mente, nossos pensamentos a respeito de Deus e aquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus. Porque estamos sempre preocupados e ocupados conosco mesmo, tentando agradar a Deus pelos nossos próprios esforços, vida reta, boas obras, religião e tantas outras situações onde nós impomos os nossos esforços para alcançar o coração de Deus, como se o coração de Deus estivesse longe de nós, como se tivéssemos de fato que roubar de Deus alguma coisa na surdina. Mas não é essa a verdade, não é isso que Deus tem para nós. Por isso eu quero compartilhar com você essa história e essa situação aqui, que vai, em nome de Jesus, trazer uma visão totalmente diferente daquilo que você tem visto a respeito de Jesus. O texto diz que quando uma pessoa, um pecador, vinha apresentar uma oferta pelo pecado, uma oferta pela culpa, e isso valia por um ano, ou seja, pecava-se, mas havia a lei do sacrifício. Então a pessoa vinha trazer um sacrifício para um animal, fosse um novilho, fosse um cordeiro, um carneiro, qual fosse o animal, fosse gado pequeno ou miúdo ou grande.
esse animal era trazido para ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote fazia a averiguação, fazia ali aquele exame na vida do animal, procurando a mancha, procurando o defeito, procurando a enfermidade em seus cascos, em suas genitárias e também na sua boca, no seu nariz, no seu ouvido, em todo o seu pelo. Ele verificava se havia algum defeito. Então, quando não havia nenhum defeito, ele era aceito como sacrifício. O que é mais maravilhoso é que a nossa justiça não vem de nós mesmos, não vem das nossas boas ações, não vem das nossas boas obras, não vem do esforço para obedecer. Não estou dizendo que nós não iremos obedecer, mas não é esse o foco central, não somos nós que estamos no centro do Evangelho. Nós somos aceitos pela obra redentora de Jesus a partir do momento em que cremos nessa obra redentora do Senhor. Ela é suficiente, mais do que suficiente, para nos salvar, nos redimir, nos tornar santos, justos e inculpáveis perante Deus, o Pai. Assim, quando o pecador vinha para o sacerdote por causa dos seus pecados, ele estava consciente dos seus pecados, então ele vinha para se limpar com o Senhor, ele vinha para se redimir com o Senhor, para receber o perdão para os seus pecados. O que ele vinha fazer? Ele trazia um animal. E quando o pecador chegava, o sacerdote não examinava o pecador, porque ele sabia que ele era pecador. Existe algo maravilhoso aqui, porque o pecador não era examinado. O sacerdote não perguntava para ele o que ele tinha feito de errado, qual era o pecado dele. Não, o pecador vinha ao sacerdote e trazia o animal, o cordeiro ou o novilho, e o animal era examinado. O animal era averiguado em toda a sua estrutura física, na sua saúde, para saber se ele era sem defeito. Se fosse sem defeito, então ele era aceito como oferta pelo pecado do homem. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nas nossas orações, nós temos que nos aproximar desta maneira, porque o Cordeiro de Deus já morreu por nós. Glória a Deus. Aleluia, o Cordeiro de Deus já morreu por nós. É como quando a gente chega no dia da ceia. Muita gente hoje deixa de cear, muitos não conseguem cear porque durante aquela semana, durante aquele dia, durante aquele mês, ele percebeu, ele cometeu uma falha, um erro, pecou, e agora ele chega diante do momento de compartilhar do corpo do Senhor Jesus e ele se sente tão culpado que ele toma aquela palavra: examine-se, pois, homem a si mesmo. E aí ele se examina e encontra a culpa. Todas as vezes que você se examinar, você vai encontrar pecado, porque somos pecadores. Mas escute uma coisa, o sacerdote nunca examinou o pecador, porque ele é pecador, mas examinava o Cordeiro. E você sabe quem é o nosso Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, que morreu exatamente no nosso lugar. O perfeito sacrifício de Cristo nos dá justiça. Porque quando esse homem vinha e apresentava o animal e ele não tinha defeito, nós acabamos de ler, o homem tinha que colocar a mão sobre o animal era aceito. Quando o animal é limpo e ele é aceito, o pecador está sendo aceito perante Deus. Aí o pecador coloca as mãos sobre o animal, em uma transferência, por isso que imposição de mãos é transferência, seja de unção ou seja de qualquer coisa ruim aí. Então não deixe ninguém estar colocando a mão sobre a sua cabeça, qualquer um. Tá bom? Olha só. Era colocada a mão sobre o Cordeiro. Os pecados do homem pecador era transferido para o Cordeiro. E a pureza do Cordeiro era transferida para o homem. Agora o Cordeiro estava pecador. O Cordeiro estava sujo por causa do pecado, porque o pecado do homem foi transferido para o Cordeiro. Mas a pureza do Cordeiro, a inocência do Cordeiro foi transferida para o pecador, para o homem pecador. Agora esse pecador está justo e o Cordeiro está pecador. E aí este mesmo homem com as mãos sobre o Cordeiro, terminado esse momento em que o Cordeiro recebe seus pecados e ele recebe a inocência do Cordeiro, ele mesmo tinha que imolar o Cordeiro, tinha que cortar sua garganta e sacrificá-lo, para saber que um dia alguém morreria no seu lugar, o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreria no seu lugar, que não eram os seus pecados que
ele não iria sofrer por seus pecados, não ia poder pagar por seus pecados, pois não sobraria nada. Mas o Cordeiro estava morrendo por ele, porque um dia o Cordeiro de Deus daria a sua vida por nós. Então aquele homem, depois do sacrifício, o homem voltava para casa para mais um ano, inocente. Ele voltava para casa inocente, o pecador voltava para casa inocente, por mais um ano. Glória a Deus! Você está entendendo o que Deus está dizendo hoje para você? Que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Você nunca chega para Deus hoje, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você nunca chega para Ele hoje para se relacionar com Ele com base naquilo que você fez, mas com base naquilo que Jesus fez. Glória a Deus! Quando você chega na ceia, existe aquele texto, o apóstolo Paulo nos ensina, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele diz, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas as pessoas, às vezes, elas se julgam, elas se condenam ali porque não entendem a palavra. Por isso eu gosto de dizer, veja Jesus e seja transformado. Porque essa passagem, quando ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão, é que você tem que se examinar pelo sangue e pelo corpo de Jesus, a nova aliança. Pelo sangue você se julga o quê? Você se julga limpo, você se julga inocente. E pelo corpo você se julga o quê? Pelo corpo você se julga curado de suas enfermidades. Não há doença no seu corpo. Em nome de Jesus, receba a cura, receba saúde na sua vida. Porque a nova aliança, Jesus ofereceu o seu sangue e o seu corpo. O seu sangue para purificar pecado, o seu corpo para remover nossas doenças, para nos trazer cura. Porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Então o homem examina-se a si mesmo dessa forma. Não por seus pecados, mas examina-se pelo Cordeiro. E o Cordeiro é inocente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glória a Deus. Então nunca chegue diante da Santa Ceia e examine-se a si mesmo pelas suas ações, se você acertou, se errou, se você pecou naquele mês, naquela semana. Não faça isso, examine-se pelo Cordeiro. O Cordeiro de Deus que morreu por você é perfeito, ele é inocente. Claro, os apóstolos dizem, ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado e ele não cometeu pecado, não havia pecado nele. Mesmo Judas que o traiu, ele quando vai entregar as moedas no arrependimento e remorso também, ele diz assim, eu traí sangue inocente. Os seus algozes olhavam e diziam, eu não vejo culpa nesse homem, eu não vejo crime nele. Porque ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que foi sacrificado no seu lugar, no meu lugar. Hoje eu sou livre, a justiça é pela fé na obra de Jesus, não é nas suas obras. O que não quer dizer que eu não vou viver uma vida digna e justa, santa diante de Deus. A verdadeira santidade baseia-se na fé na obra de Jesus Cristo. É isso que me santifica, é isso que te santifica e te justifica, querido. É por isso que eu quis trazer essa palavra ao seu coração. Nunca se julgue pelos seus pecados, julgue-se pelo Cordeiro, porque Ele levou todos os teus pecados. Segundo Coríntios 5, verso 21, a palavra diz, ora, aquele que não tinha pecado o fez pecado, ou seja, aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado em nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não tinha pecado, não cometeu pecado, não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado, da mesma maneira como aquele cordeiro, na oferta lá de Levíticos, recebe a culpa do homem e o homem recebe a sua inocência. Você está vendo Jesus aí? Glória a Deus, você está vendo Jesus? Aleluia, glória a Deus. A justiça de Deus na nossa vida é pela fé, queridos, é pela fé. Viva livre, livre do pecado, livre da condenação, livre da acusação de Satanás. Você é livre, liberto pelo sangue de Jesus. Você confessou Jesus como Senhor de sua vida, como seu Salvador. Viva livre. Se você ainda não fez isso, querido, entenda que você não se justifica, você não pode se limpar para poder chegar a Jesus. Ele é o nosso banho. Você não se banha, você não se limpa para poder tomar banho. Então, você nunca vai conseguir se limpar para chegar a Jesus. Você nunca vai poder deixar os seus vícios, porque no dia que o pecador deixar o pecado, ele não é pecador mais, ele não precisa de Jesus. Glória a Deus. Você precisa de Jesus, só Ele perdoa os teus pecados, só Ele liberta você de todos os vícios, só Ele te dá vida nova. Ele é o Cordeiro de Deus que nos faz inocentes pelo seu sacrifício.
Amém? Creia na justiça de Deus pela fé e viva em paz com Deus. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus.